Os intelectuais são tão brutos que por falta de um ponto ou de uma vírgula, perdem todo o sentido de uma oração. Samael Alveor. Seu like, mais seu comentário, mais seu compartilhamento, mais sua inscrição, igual nossa enorme gratidão. Capítulo 6 Karma. 1. Amigos meus, existe uma lei que se chama karma. Esta significa em si mesma causa e efeito, ação e consequência. Vós deveis compreender o que é a lei da compensação. Tudo o que se faz há que pagar, pois não existe causa sem efeito nem efeito sem causa. Nos foi dada liberdade, livre-arbítrio e podemos fazer o que queiramos, mas é claro que temos que responder ante Deus por todos os nossos atos. Não somente se paga karma pelo mal que se faz, senão pelo bem que se deixa de fazer podendo se fazer. Quando alguém vem a este mundo traz o seu próprio destino, uns nascem em colchão de plumas e outros na desgraça. Se em nossa passada existência matamos, agora nos matam, se ferimos, agora nos ferem, se roubamos, agora nos roubam, e com a vara com que medimos os outros seremos medidos. Sem embargo, é possível modificar o nosso próprio destino, porque quando uma lei inferior é transcendida por uma lei superior, a lei superior lava a lei inferior. Ao leão da lei se combate com a balança. Se num prato da balança pusermos as nossas boas obras e no outro pusermos as más, ambos os pratos pesarão iguais ou haverá algum desequilíbrio. Se o prato das más ações pesa mais, devemos pôr boas obras no prato das boas ações com o propósito de inclinar a balança a nosso favor. Assim cancelamos. Karma. Fazei boas ações para que pagueis as vossas dívidas. Recordai que não somente se paga com dor, também se pode pagar fazendo bem. Muitas pessoas que sofrem, só se lembram de suas amarguras desejando remediá-las, mas não se acordam dos sofrimentos alheios, nem remotamente pensam em remediar as necessidades do próximo. Este estado egoísta de sua existência não serve para nada, assim a única coisa que conseguem realmente é agravar os seus sofrimentos. Se tais pessoas pensassem nas demais, em servir a seus semelhantes, em dar de comer ao faminto, em dar de beber ao sedento, em vestir o nu, em ensinar o que não sabe, etc., 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 é claro que poriam boas ações no prato da balança cósmica para inclinar a seu favor, assim alterariam o seu destino e viria a sorte em seu favor. É dizer, ficariam remediadas todas as suas necessidades. Mas as pessoas são muito egoístas e por isso é que sofre. Ninguém se lembra de Deus nem de seus semelhantes senão quando estão no desespero. E isto é algo que todo mundo pôde comprovar por si mesmo. Assim é a humanidade. 2. As boas obras de que nos fala você, devem fazer-se desinteressadamente ou se nos tomam em conta mesmo fazendo-as com o interesse de obter alguma mudança? Se deve trabalhar sempre desinteressadamente, com infinito amor pela humanidade. Assim alteramos aquelas más causas que originaram os maus efeitos. Não ouvi de você que alterando a causa se altera o efeito. Queres sanar? Sanai outro. Alguns de vossos parentes estão na prisão? Trabalhai pela liberdade de outros. Tendes fome? Comparte o pão com os que estão pior que tu, etc., etc., etc. 3. Mestre, poderia dizer-me se todas as enfermidades são kármicas? Nem todas as enfermidades são kármicas. A máquina humana pode ser danificada por múltiplos motivos, podem ser de ordem kármico ou simplesmente acidental. Isso é tudo. 4. Mestre, ao estar em meditação pude recordar algo de minha vida passada quando passei pelo México em viagem a Acapulco, tal como você me tinha informado. Quisera explicar-me se foi correta minha meditação ou se foi uma fantasia. Pela forma da pergunta tal como foi feita, posso evidenciar claramente que tu todavia tens a consciência adormecida, pois se a tivesses desperta, a palavra fantasia teria ficado excluída de tua pergunta. O que alguém sabe bem, nada tem de fantástico. O que ignora, ou aquele que entrevê ligeiramente, ainda que seja real, é tomado como fantástico. Despertar consciência é vital quando se trata de investigar vidas anteriores. É claro que estiveste na passada reencarnação aqui no México, que me acompanhaste também em tua passada existência até a porta de Acapulco. Isto sucedeu na época de Dom Porfírio Dias, e agora é óbvio que o repetiste de acordo com a lei da recorrência. Tudo volta a suceder como sucedeu, tudo se repete. Assim trabalha a grande lei do karma. 5. Mestre,
De acordo com o que você me diz, compreendo que estou bem adormecido. Sem embargo, estas pequenas recordações que tenho da vida passada, assim como de outra em terras espanholas e cujas recordações pude trazer, não indicam um pequeno despertar de consciência? Indubitavelmente houve um pequeno despertar da consciência, aumentou a percentagem. As pessoas comuns e correntes têm uns 3% de consciência desperta, mas neste caso podemos evidenciar uns 10%, e isso é bastante. Dificilmente encontraríamos uma pessoa que tivesse uns 100% de consciência desperta. Dê-se você por satisfeito de ter sequer essa percentagem de consciência superior ao de todos os seus semelhantes. 6. Em meditações tive experiências de ver que em minha vida anterior cometi muitos erros, já que era um latifundiário que tinha uma fazenda em Cuautla, Morelos, na que tinha muitos empregados os quais tratava a chicotadas, cometendo adultérios e violações, até que chegou a Revolução na que perdi todas as minhas posses. Me alistei na Revolução ao lado de Pancho Villa, sofrendo fome e todos os horrores da guerra, e ainda que morri velho e ao lado de minha família. Desde então até a data tenho vindo sofrendo amarguras e dissabores. Pensei que estou pagando meu karma. Que poderia você dizer-me a respeito, mestre? Distinto frater, muito me alegra que você recorde sua passada existência. Tenho que informar-lhe que precisamente eu conheci a você em sua vida anterior. É óbvio que você está me falando a verdade e nada mais que a verdade. Como você também esteve entre as filas do general Francisco Villa, é natural que não poderia deixar de o conhecer pessoalmente. Que como proprietário de uma fazenda antes da Revolução tivesse cometido erros dando chicotadas a seus trabalhadores e etc., contraiu karma. Isso é óbvio. Agora poderá explicar você o porquê de ter tido tantos sofrimentos em sua vida atual. A outros você fez sofrer e agora sofreu. A outros fez trabalhar intensivamente e agora foi explorado pelos amos em certos empregos nos que lhe tocou trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Assim é como pagamos o que devemos. Lei é lei e a lei se cumpre. 7. Mestre, quero relatar-lhe um acontecimento que me sucedeu quando tinha 6 anos de idade. Vi num sonho que caíam bolas de fogo sobre a terra e as pessoas corriam e clamavam a Deus desesperadamente, como se fosse o fim do mundo. Mais tarde, já sendo grande, vi uma Bíblia ilustrada na que aparecia um quadro exatamente como eu o tinha sonhado. Quisera você dizer-me se isto foi um anúncio? Distinto cavalheiro, me é muito grato dar resposta à sua pergunta. Não há dúvida de que assim como existe o karma humano, também existe o karma das nações e do mundo. Estamos falando de karma e creio que você me compreende. Sua visão corresponde ao karma mundial, o qual se encontra condensado em muitos versículos bíblicos e do Corão, assim como numa multidão de livros sagrados do Oriente e do Ocidente do mundo. O mal do mundo é tão grande que já chegou ao céu, e é óbvio que esta perversa civilização de víboras será destruída e não ficará pedra sobre pedra. Uma série de terremotos se desencadearam em todas as regiões da Terra, mas isto não é senão o princípio do fim. Haverá guerras atômicas, fome e pestilências em toda a redondez da Terra e morrerão os seres humanos aos milhões, tão numerosos como as areias do mar e não haverá remédio. O abuso da energia nuclear será muito grave. Dia chegará em que virá a decomposição do átomo em cadeia, e então se intensificarão os maremotos e terremotos. Ondas gigantescas nunca antes vistas acoitarão as areosas praias e um som estranho e misterioso sairá de entre as profundidades abismais do oceano. Quero que você saiba, amigo meu, quero que entendam todos os meus amigos que um mundo vem viajando através do espaço infinito e que um dia chocará magneticamente com este afligido planeta em que vivemos. O que você viu, o que você pode comprovar na Santa Bíblia, corresponde exatamente a tal acontecimento cósmico. É necessário que você entenda que as duas massas planetárias ao chocar magneticamente se mesclarão entre si formando um mundo novo. Então só haverá fogo e vapor de água, e de toda esta perversa civilização não ficarão vestígios de nenhuma espécie. Assim ficará selado todo o Apocalipse de São João. Depois, pouco a pouco, de entre as águas caóticas da vida, surgirá um novo continente, novas terras, novos céus, para que se cumpra o que já está escrito no Apocalipse e na Epístola 2 de Pedro aos Romanos. Você viu, pois, algo extraordinário,
algo que está por suceder. Não ouvi de que já os científicos estão informados sobre aquele mundo que viaja precisamente rumo à órbita de nosso planeta Terra. Até ouvi dizer que o chamam o planeta vermelho, querem desviá-lo baseando-se em explosões atômicas, mas tudo será inútil. Aquele mundo chocará com o nosso precisamente no ano 2500. Assim terminará esta idade de ferro chamada Kali Yuga. É bom que você saiba que esta horripilante idade começou com o ciclo eletroquímico durante a cultura greco-romana e que terminará com o dito ciclo exatamente o ano 2500. Assim é o karma das nações, amigo meu. O convido a seguir a senda de perfeição, se é que não quer ingressar com os perdidos nos mundos infernos onde só se ouve o pranto e o ranger de dentes. 8. Com relação ao chamado planeta vermelho, é sabido que existe um livro de esse nome onde os científicos narram o facto de que um planeta se está aproximando em direção à órbita da Terra e que chegará um momento em que ambos os planetas chocarão fazendo uma fusão de massa, mas que antes de chocar, no processo de aproximação, haverá uma grande quantidade de calor e radiações que começarão a esterilizar plantas, animais e toda classe de vida até chegar a secarem os rios e lagos, faltando a água, ao se ir aproximando o planeta por atração magnética. Os lugares onde há grandes quantidades de água começarão a sair de seu leito provocando grandes cataclismos e que isto sucederá ao redor do ano 2400 e tantos. Que nos pode você dizer a respeito? Distinto amigo, muito interessante o que você diz. Já vê você que os científicos não ignoram a futura colisão que nos aguarda. Permita-me dissentir quanto à data. A Loja Branca informou que dito acontecimento cósmico, como já disse, virá a realizar-se exatamente no ano 2500. Por aquela época já a Torre de Babel, os foguetes cósmicos, estará levantada de forma total. Então muitas pessoas poderão viajar à Lua, Mercúrio, Vênus, e em geral a todos os planetas do Sistema Solar. Com o choque planetário, a Torre de Babel será fulminada e a Terra ficará convertida em fogo e vapor de água. Isso é tudo. 9. Também na época de menino tive a visão aproxima de que começavam a resplandecer no céu umas naves que desciam em direção à Terra, baixando delas os homens brancos muito altos e de olhar profundo, os quais informaram que ia haver uma série de cataclismos que terminariam com a humanidade, acreditando neles só umas quantas pessoas, as quais pediram que as levassem com eles a seu planeta, contando-lhes que só se podiam levar os que o mereceram de acordo com as suas obras. Então começaram a fazer uma seleção em forma de clarividência e de centenas de pessoas que chegaram a escolher unicamente 6 ou 7 que a juízo deles o mereciam. Quando estavam fechando as portas das naves, muitos pretenderam subir pela força, mas isto não foi possível e partiram para seus planetas. Que nos poderia você dizer acerca desta visão? Permita-me dizer que estas percepções estiveram maravilhosas. É ostensivo de que a você lhe revelaram o que está por vir. Da terra será sacada a semente. Quero referir-me aos seres humanos selecionados que haverão de servir no futuro pela formação da futura sexta grande raça. É claro que depois do grande cataclismo que se avizinha surgirão novas terras de entre o caos, de entre as águas da vida, e nela há de viver um povo novo. Agora compreenderá você por que haverá de se salvar a semente. Isto é indispensável. E não há dúvida de que antes do cataclismo final será levada em naves cósmicas a outros mundos do espaço infinito. Mais tarde, a seu tempo e a sua hora, quando a Terra volte a estar em condições de estar habitada, tal humana semente será trazida de regresso a este planeta, para a formação da futura raça, e desta, nossa presente humanidade, só ficarão as recordações entre os registros acásticos da natureza.